Olá, tudo bem? Sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E hoje a gente vai estar falando, ou reagindo, abordando um assunto que está aí nas mídias e principalmente no WhatsApp, o que é uma inverdade. Eu vou até colocar aqui no WhatsApp o que está escrito, o que estão divulgando, o que não é verdade. Isso não está acontecendo. A tal da lei doméstica, né, que está lá no Congresso, lá no Supremo, para ser aprovado, que é proibindo, né, por exemplo, cultos ao ar livre, que a gente, né, costuma fazer, pregar a palavra de Deus. Por exemplo, você tá no seu trabalho, no seu emprego, e você encontra alguém lá necessitado, então você vai falar do amor de Deus para ele, aí não pode. Enfim, em outras situações também, né, horários de pregação, e outras coisas mais aí. Então isso não é verdade, isso não está acontecendo. Eu, como pregador da palavra de Deus, aí nas praças, visito presídios, tenho plena consciência de que um dia isso vai acontecer, porque é bíblico, né? Palavra de Deus, livro de revelações, haverá perseguições, será, né, proibido, né, cultos, né, de adoração a Deus, será proibido, culto somente a Ele, ao inimigo, né? Nesses dias que virão, né, do seu governo por permissão de Deus. Então é disso que a gente vai estar abordando. Vem comigo, sou Paulo Oliveira, canal Interagindo com o Cristão. Amém? A palavra Bíblia e a expressão Bíblia Sagrada estão no centro de uma ampla discussão no Congresso Nacional. É que um deputado decidiu proibir que publicações utilizem os termos sagrados fora de contexto. O parlamentar usou a expressão Bíblia Gay como um de seus argumentos principais. O projeto em tramitação na Câmara desde 2019, de autoria do deputado Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, proíbe e criminaliza o uso da palavra Bíblia e da expressão Bíblia Sagrada. Isso em conteúdos que se apresentem fora do contexto. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, só para colocar um parecer meu aqui. Aqui está falando, né, deputado, né, tenta, né, aprovar uma lei que a Bíblia ela não pode ser utilizada para outros fins, ou seja, Bíblia, palavra de Deus, né, livro sagrado, revelação de Deus, revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele não pode ser mudado, ou seja, Bíblia gay, por exemplo, ou Bíblia para determinados fins. Então ele está com esse projeto, o que eu acho ridículo isso aí, eu como cristão acho ridículo. Por que eu acho ridículo? Vou ler aqui a palavra de Deus, que no final dos tempos vão fazer isso mesmo, vão distorcer, vão fazer de tudo para que o Evangelho do Senhor Jesus não seja pregado, não seja anunciado. Eles vão distorcer, eles vão fazer de tudo para que a verdade não chegue aos corações, aos ouvidos das pessoas. Então eu acho perda de tempo isso aí que esse deputado está fazendo, mas enfim, a gente vai ouvir um pouquinho sobre esse vídeo. Mas o foco maior aqui é sobre essa lei que disseram que está sendo aprovada lá no Congresso Nacional, de proibir os cultos, de proibir as pregações nos ônibus, nas ruas, no trabalho, enfim, é proibido falar de Deus. Embora até teve um deputado chamado Jean Williams, que ele propõe que a Bíblia seja queimada, destruída em todo o Brasil. Embora isso também já ocorra na China, na Coreia do Norte e em outros países árabes, que eles queimam, matam os cristãos, enforcam. Enfim, a perseguição à igreja sempre houve, sempre haverá, até no momento do arrebatamento isso vai estar ocorrendo. Mas enfim, é função nossa abordarmos sobre esse assunto para te alertar, te despertar desses últimos dias que vivemos, amém? Então vamos dar sequência aqui, vamos ouvir um pouquinho aí o que o vídeo está dizendo, ok? Estou aceito por religiões cristãs, seja católica, evangélica ou outras. A proibição será feita em publicações que supostamente criem sentido diferente dos... Mas mais uma coisa aí, esse aqui é o jornal da cidade, aí vai estar a descrição, tá? No link aí para que você possa acessar esse jornal aí na íntegra, se você quiser acompanhar alguma coisa nesse sentido, tá bom? Consagrados há milênios na Bíblia. E esse tipo de uso poderá ser tipificado como estelionato e preconceito religioso, que, somados, podem resultar em até 6 anos de prisão. A ideia do PL partiu da expressão Bíblia Gay,
que, segundo o projeto de lei, pretende alterar o que o parlamentar chama de referências bíblicas que condenam o homossexualismo. Esse PL ele surge na tentativa de disputar essa narrativa sobre o que é ser verdadeiramente evangélico. Esse ser verdadeiro evangélico ele também marca um certo posicionamento político, um modo de ser evangélico que, na verdade, não diz respeito a essa diversidade do que é a expressão evangélica no Brasil. Desculpa, mas você percebe aqui que a pessoa, essa senhora, ela está dizendo que não. Liberdade de culto, liberdade de expressão, de pensamento. Você faz aquilo que você quiser. Ué, está distorcendo? É claro que está distorcendo. É óbvio que está distorcendo. Mas se a pessoa quer falar de uma forma diferente, mesmo que errada, mentirosa, é o direito que ela tem. Cabe a eu, que estou aqui, a você e outros milhares e milhares de cristãos que vêm aqui nas plataformas, ou nas ruas, ou nas igrejas, defender o Evangelho de Cristo. Falar, não, a verdade é essa. A verdade é essa. Que haverá um evangelho falso? Sim, é bíblico, eu vou ler daqui a pouco. Você entendeu? Agora você querer proibir, é a mesma coisa eles querem nos proibir, nos destruir, proibir que nós adoramos a nosso Deus, que pregamos a palavra de Deus, destruir as Bíblias. Você entendeu? Você, como esse deputado aí está querendo fazer a coisa inversa. Então, está errado. Isso é um direito nosso que está na Constituição, acho que é capítulo 5, lá, inciso 6, que diz, né? Liberdade de culto, de expressão. Se é um direito nosso, não só nosso, mas de todos os brasileiros, por que a gente tem que, né, vedar o direito dele de também se manifestar? Mesmo que seja com mentiras. É um direito que ele tem. Segundo dados do IBGE, a gente tem em torno de 1.300 denominações. A aprovação do projeto já é uma prioridade para várias siglas, tanto da direita como da esquerda. Pelo menos 16 líderes e ex-líderes partidários pediram a tramitação em caráter de urgência, que permite à Câmara votar o mérito da proposta sem a necessidade de que ela tramite pelas comissões da Casa. O processo de aceleração para análise acontece ao mesmo tempo em que os presidenciáveis de todos os partidos têm disputado o apoio do eleitorado religioso, em especial o evangélico. Para ser votado, o projeto depende ainda de acordos de líderes. Para a professora, o conteúdo esbarra na liberdade de expressão. Eu acho que tem uma questão que vai indubitavelmente esbarrar no debate que eles já vinham produzindo muito significativo em relação a... Você percebe? O deputado está reclamando aí, querendo entrar com esse projeto lá, de Bíblia gay, porque ele não aceita o homossexualismo, homoafetivo, né? Como eles querem que chame. Tá, a Bíblia condena? Sim, condena, verdade. Para a Bíblia as pessoas têm que se arrepender, não só o homossexualismo, o homoafetivo, que seja o bêbado, o ladrão, o mentiroso, o corrupto, todos eles têm que se arrepender. Então não adianta você entrar com esse pensamento só contra o homossexualismo, que você está errado. É um direito que eles têm, eles querem ser homossexual, que sejam. Você entendeu? Só que virá, né, no tempo do fim, a cobrança, eles serão julgados como todos serão julgados. Tá bom? Então eu acho que se eles quiserem criar essa Bíblia aí, que seja, e a gente tem que continuar pregando a verdade, que Jesus liberta, Jesus transforma, né, faz de nós uma nova criatura, entendeu? Ele faz de nós um templo do Espírito Santo, que é santo mesmo, tem que ser separado, não pode estar envolvido com nenhuma sujeira, entendeu? E isso que a gente tem que falar e pregar a verdade. E eles que façam o que quiserem de suas vidas. É uma escolha, livre-arbítrio, é a escolha dele. A palavra de Deus está sendo pregada, se ele não quer ouvir, paciência, né? Liberdade, porque novamente a questão da liberdade de expressão vai se anunciar aí no debate sobre esse projeto de lei. A palavra Bíblia... Bom, aqui é o seguinte, a gente vai fazer uma leitura aqui do WhatsApp, como eu havia dito. Eu vou colocar aqui para a gente fazer a leitura, né? Do que está escrito lá no WhatsApp. Bom, aqui, ó. Eu recebi, passei até para o meu irmão também fazer uma leitura. Diz aqui assim, isso está discriminado aí, enviado para sei lá eu quantas mil pessoas. Mas é fake, é mentira. Hoje começa a debater a iniciativa da Lei da Proteção Doméstica, né? No Senado da República, que contempla prisão religiosa por pregar em horários impróprios. Isso não existe, isso não está acontecendo.
São as congregações que têm um grande volume no momento de celebrar sua adoração. Essa lei do silêncio, ela já existe há muito tempo, e eu até concordo com ela. Que não só dos evangélicos, mas no geral, funk, essas coisas tudo, que depois das 10 horas para quem trabalha, não tem condição, né? É muito alto. Às vezes eles passam aqui com o carro de som de madrugada, lá nas alturas. Eu concordo, entendeu? Tem igrejas também que exageram, pelo amor de Deus. E ela não é de agora, é já de um certo tempo atrás aí. São as congregações que têm um grande, como já li aqui, são aos que andam nas ruas e visitam casas, incomodando pedestres e violando a integridade da família. Foi até discutido como uma violação da liberdade de culto e impor a leitura da Bíblia. Onde é imposto a leitura da Bíblia? E onde é colocado, é obrigado a você ouvir o Evangelho? Eu vou mostrar aqui e já volto. Olha o nosso trabalho de evangelismo. Vamos ver se abre aqui. Tomara que abre. Se abrir. Esse é um trabalho que a gente faz. Vamos ver se vai abrir. Esse é um trabalho. Evangelismo da Mão da Serra, 4-8. A gente faz, sempre está fazendo. Terminais de metrô. Nós estamos pregando a palavra de Deus. As pessoas passam, elas ouvem, não quer ficar para ouvir, vai embora. Você entendeu? Mas nós estamos fazendo um trabalho da qual nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, e que há de salvar aqueles que desejam livre-arbítrio. Esse é o trabalho. Onde a gente ofende as pessoas aí? Para que criar leis contra isso aqui? Quem é espírita, quiser ir lá fazer um trabalho semelhante, que vá. O que mais? Os testemunhos de Jeová, o que mais aí? Qualquer um que queira ir lá e fazer um trabalho semelhante. A lei é para todos, é liberdade de culto. Você entendeu? Então eu acho um certo exagero aí do que essas pessoas estão dizendo aí. Então, voltando aqui, né, dando continuidade aqui à leitura, aí diz aqui, a leitura da Bíblia. Vamos ter um momento para orar. Não importa se você está no trabalho, na escola, no caminhão ou em casa. Procure um momento para orar a Deus e pedir que Deus, toque o coração dos deputados e senadores para refletir e não aprovar a iniciativa. Isso aí contra a palavra de Deus, está dizendo que teremos aflições, que o inimigo vai controlar o mundo por permissão de Deus. Essas coisas têm que acontecer. Deus vai derramar sobre a terra pragas para cobrar os ímpios dos seus maus caminhos. Isso tem que acontecer, não tem que influenciar deputado nenhum. É a palavra de Deus. Se fosse assim, Deus não permitiria que presidentes, tais alguns aí que estão, fossem eleitos. Ele nem permitiria isso. Entenda isso, tenha entendimento da palavra de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí fala que para distribuir, para levar, e isso aí, essa fake news aí, coisa mentirosa aí, isso não existe. Tá bom? É disso que a gente está abordando aqui. Então, o que acontece? Após essa leitura aqui, eu vou ler alguns versículos aqui da palavra de Deus e falar também sobre o que é o Evangelho, né? Boas novas de salvação. Então vamos ver uns 4 ou 5 tópicos que diz assim. O Deus único, que é santo, nos criou à sua imagem para o conhecermos. Está em Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Aí em Gênesis 3 também diz assim: todavia nós pecamos e nos separamos desse Deus. Está em Gênesis 13 e Romanos 3, 23. Em seu grande amor, Deus enviou o seu Filho Jesus para vir como Rei e resgatar o seu povo dos seus inimigos, sobretudo do próprio pecado. Resgatar-nos do pecado, da desobediência, das práticas pecaminosas que nos distanciam de Deus. Está em Salmos 2 e Lucas 1, 67 e 69. Jesus estabeleceu o seu reino ao atuar de uma só vez como um sacerdote mediador e um sacrifício sacerdotal. Ele viveu uma vida perfeita e morreu na cruz, assim cumprindo ele mesmo a lei e tomando sobre si a punição devida ao pecado de muitos. Ele tomou sobre si as nossas dores, né? Nossos pecados. Ele carregou consigo. Se você crê em Jesus Cristo e aceitar como Salvador, está pago. Está pago. Ele agora nos chama ao arrependimento dos nossos pecados.
e a fé em Cristo somente para o nosso perdão. Atos 17:30. Se nos arrependermos e confiarmos em Cristo, nascemos de novo para uma nova vida, uma nova eterna com Deus. João 3,16. E tem mais aqui, ó. Agora eu vou ler alguns versículos que falam sobre o evangelho falso. Vai, Bíblia gay ou qualquer outra coisa que queiram inventar sobre o evangelho paralelo. E não é só isso, é dentro das igrejas mesmo que tem de heresia. Pessoas que vão perder a salvação, enganadas, sendo ensinadas erradas, que vão para a perdição se não acordarem. É falso evangelho que está sendo pregado aí. Já não é de agora, já de décadas, centenas de anos. Sabe, o evangelho liberal que foi criado, você entendeu? Uma coisa falsa, mentirosa, e está sendo pregado aí por muitos ministros, que se dizem ministros, né? Então diz assim, ó, falsos irmãos, o falso evangelho. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Ou seja, você foi liberto, aí vem um ministro, um pastor aí, cheio de conhecimento, cheio de coisa, e coloca heresias que colocam o jugo do homem, o jugo satânico sem você perceber. E você vai perder sua salvação. Está cheio de denominações assim. Isso está em Gálatas 2,4. Aí também diz, mas ainda que nós, ou o anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, seja anátema, não é isso? Gálatas 1,8. Ele diz aqui, ó, mesmo que um anjo pregue um evangelho diferente, não que seja proibido pelo anjo, mas que ele venha anunciar um evangelho diferente, que nós não devemos crer. Recomendando, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Quantos ingênuos tem dentro dos templos, dentro dessas dominações aí fora? E às vezes você, com amor, tenta alertar, tenta abrir os seus olhos, mas eles não aceitam, porque eles estão presos à instituição, presos àqueles dogmas daquela instituição que foram criados e acham que estão certos. Não dão ouvido à palavra de Deus. Vão perder a salvação, infelizmente. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Isso está em Êxodo 26. Amém? Somente esses versículos aí, para você entender sobre esse assunto que está sendo abordado aqui. Agora nós vamos para uma leitura falando sobre realmente a verdade. Não essa mentira que está aqui no WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, a leitura que diz assim. Ó, fake, né? O projeto de lei que estabelece limites para a emissão sonora resultante das atividades em templos religiosos. PL 5.100/2019. Isso houve realmente, tá? Conhecido como Lei da Proteção. Não é isso aqui, a lei do som alto, né? Ela existe, tá? Ela existe. Mas essa lei de proteção que estão dizendo que está sendo aprovada lá no Congresso, lei de proteção doméstica, voltou a ser alvo de fake news, né? Em grupos de WhatsApp e redes sociais. Aquilo que eu li lá, e tem muito mais que aquilo lá, que foi espalhado aí. Se você está ouvindo esse canal aqui, então não acredite, porque é mentira. Desde o dia 2 de fevereiro, o Senado verifica, já recebeu vários pedidos de verificação sobre a proposta. Algumas mensagens compartilhadas afirmam que o Senado Federal voltou a estudar a aprovação da lei doméstica neste ano de 2023, ou que está em estudo uma lei que proíbe cultos ao ar livre. Outras mensagens afirmam que cultos domiciliares serão proibidos e que a lei foi sancionada. O Senado Verifica já publicou matéria sobre esse assunto em março do ano passado. É falso que o Senado analise o projeto que prevê prisão por pregar em horas impróprias. Antes, em 2020, já tinha alertado que o Senado não está analisando uma lei da proteção doméstica contra a liberdade religiosa, que está no artigo 5º
da Constituição que fala sobre liberdade de expressão, enfim, de culto. Isso está também no inciso 6º do artigo 5º. O que é fato sobre o projeto? A proposta foi iniciada na Câmara dos Deputados, aprovada em julho de 2019. Chegou ao Senado em setembro de 2019 para ser revisada, como prevê o processo legislativo, e foi encaminhada à Comissão de Meio Ambiente, CMA. No dia 2 de fevereiro, quando foram reabertos os trabalhos legislativos, a tramitação do projeto sofreu alteração por causa do início da nova legislatura, a 57ª, que é o período de 4 anos que coincide com a duração do mandato dos deputados. O mandato de um senador de 8 anos corresponde às 2 legislaturas. Sempre que uma legislatura começa, várias mudanças acontecem no Senado. Entre elas está a composição das bancadas dos partidos por causa da chegada dos senadores eleitos no ano anterior. Isso afeta, por exemplo, a formação das comissões, porque os líderes partidários têm que indicar os membros das 14 comissões existentes nas comissões. Porque os líderes partidários têm que indicar, desculpa a repetição, no Senado, em cumprimento ao regimento interno do Senado Federal. Por esta razão, a composição desses órgãos muda e os projetos que estavam com os relatores ou que já tinham parecer são redistribuídos. Foi o que aconteceu com a PL 5.100/2019, que até o dia 23 de dezembro aguardava a apresentação de parecer do relator designado, o senador Vanderlei Cardoso, do PSD de Goiás. Nesse dia, a Secretaria-Geral da Mesa informou na página da transmissão do projeto, relatório encerrado em razão do fim da 56ª legislatura. Agora o PL aguarda a distribuição para o novo relator, o que só vai acontecer quando as comissões começarem a funcionar novamente. O processo legislativo também é afetado ao final do legislativo. Todas as proposições em andamento na Casa são arquivadas, exceto as que receberam parecer favorável das comissões e as originárias da Câmara dos Deputados. É o caso do PL 5.100/2019. Ou as que tenham passado por revisão, também são arquivadas matérias que tramitam as 2 casas legislatura, mas essas podem ser desarquivadas mediante requerimento a ser examinado pelo plenário do Senado. Então, a consulta publicada da PL 5.100 continua aberta. Qualquer pessoa pode acompanhar o andamento e opinar sobre o projeto na página de tramitação. O que é fake? Então vamos lá. O Senado Federal voltou a estudar a aprovação da lei doméstica neste ano, em 2023? Uma pergunta. Como já explicamos, os projetos estão em análise desde setembro de 2019, quando chegou da Câmara dos Deputados para revisão, e mesmo com o fim da legislatura, continua sendo analisado. O projeto proíbe os cultos domiciliares? Uma pergunta. O projeto não faz menção a esse tipo de proibição e a Constituição assegura que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Está vendo só? O projeto prevê prisão por pregar em horários impróprios? O projeto de lei 5.100 de 2019 estabelece limites para emissão sonora durante atividades em templos de qualquer religião, a serem observados durante o dia e a noite, em zonas industriais, comerciais e residenciais, que é a lei lá daquele barulho, lá que depois das 10 você não pode fazer barulho, as pessoas têm que dormirem, pelo amor de Deus. Eu concordo com isso aí. Além de regulamentar o nível de barulho permitido, esclarece as competências de estados e municípios. Cada caso é um caso, cada estado é competente sobre essas leis aí, municípios, né, para elaborar e aplicarem as normas, cada município e estado, entendeu? Vamos lá. A lei foi sancionada? Vamos lá. Isso não é verdade. O projeto está sendo analisado e só será transformado em leis depois que a tramitação estiver completa. Como está sendo revisado pelo Senado, se os senadores aprovarem alguma alteração, ainda terá que ser votado de novo na Câmara dos Deputados e depois ser aprovados pelos deputados. Será encaminhado para sanção presidencial. O presidente da República pode vetar o projeto, totalmente ou em parte,
e o veto terá que ser analisado pelo Congresso Nacional, ou o presidente pode sancionar o projeto, que somente estará, então será validado como lei. Mas está ainda em andamento, está ainda em estudo, você entendeu? Não tem nada aprovado, não tem nada proibido. Então, pessoal, é fake isso que está sendo divulgado aí nas redes sociais, é fake. Então não tem por que se apavorar, ficar aí preocupado com essa situação, tá bom? Está em análise ainda, é análise, pode ser ou não aprovado, tá bom? Então é isso que eu queria comentar com vocês sobre a fake news, sobre essa lei aí, lei doméstica, tá bom? É fake. Obrigado por nos acompanhar até aqui, fique com Deus. Se gostou, deixe um like, um joinha para que o YouTube te informe dos próximos vídeos, deixe um comentário e compartilhe, tá bom? Isso é importante que os demais fiquem sabendo. Fique na paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo. Fui, tchau.